A tecnologia facilitou a comunicação. Com celulares e dezenas de aplicativos, falar com a pessoa que a gente gosta ou com um colega de trabalho ficou muito mais fácil. Mas e a comunicação entre os pais e a criança? Existe uma maneira mais saudável para fazer isso? Como se comunicar com alguém que ainda está aprendendo a falar e a entender os seus sentimentos? Quando o assunto é a comunicação, onde mora a saúde? A resposta está mais perto do que você imagina. Eu sou o Dr. João, a voz da saúde que está dentro da sua cabeça. Tanto na parte física, mental, emocional, eu tô sempre por aí tentando te falar alguma coisa. Eu moro nessa casa aqui. É o lugar que a gente cuida pra gente se sentir bem. E uma rotina mais saudável é possível e sem grandes sacrifícios, porque a saúde não é difícil de encontrar. E é isso que vamos acompanhar nessa série. Sejam todos bem-vindos. Quando o bebê nasce é uma alegria. O pai e a mãe estão animados para criar essa criança que chegou. Mas entre todas as alegrias e aprendizados, existem alguns perrengues. Ei, por que você não para de chorar? Hein? Você tá com fome? Hein? Tá com sede? Você não tá querendo nada disso que eu tô falando? Dá uma dica. Ei, nenê. O bebê chora e reclama muitas vezes, mas diferente das crianças mais velhas e dos adultos, ele não sabe falar para comunicar o que está precisando, o que está sentindo. Portanto, a comunicação entre os pais e a criança é cheia de ruídos e demora até todo mundo se entender. Às vezes, perguntar para alguém mais experiente ajuda, mas o melhor é que pais observem e escutem os seus filhos. O momento do banho é sempre meio complicado no começo. Os bebês se assustam quando são colocados na banheira. Mas, para esse momento ser tranquilo, eles precisam se sentir seguros. E nessa fase, a comunicação se dá através do toque. Segure o corpo com firmeza e segure as mãozinhas juntas. Essas são medidas que passam a informação para o bebê de segurança, pois remete ao acolhimento do útero. Depois dos primeiros meses de vida, o bebê vai crescendo e vai aumentando o seu vocabulário. E os pais podem ajudar muito nesse processo, porque toda a linguagem adquirida por um ser humano se dá através da interação. Está comprovado que mostrar para as crianças desenhos e pequenos filmes no celular ou no tablet servem mais para distrair e não para ajudar nesse processo de aprendizado. Prefira contar histórias, ler livros ou conversar perto da criança. Isso sim colabora na formação de vocabulário e ajuda ela a adquirir linguagem. E quando eu digo conversar, pode falar de uma maneira normal. Nenê fofi, nenê, te tá tetendo, nenê. Nenezinho, você tratada de papapá. Totô, se pipi. No, Sim, converse com a criança de maneira normal e no tom de voz que você usa com outros adultos. E se a criança for um pouco mais velha, tipo entre 2 e 3 anos, você pode ser mais teatral. Falar de maneira mais articulada, narrando as ações e o ambiente para ela. Com certeza a criança vai prestar mais atenção em você e nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Enquanto a criança está aprendendo a falar e expressar o que ela sente, existem momentos tensos, momentos de conflito, onde a comunicação não funciona direito. Onde você faz várias coisas para ela, mas nada parece suficiente. Chegou o momento pouco aguardado. As famosas birras. Tô tentando assistir TV aqui. A voz da saúde que tá dentro da sua cabeça. Tanto na parte física, mental... Tá tarde, tá na hora de ficar tranquilo. Eu moro nessa casa aqui. É o lugar que a gente cuida pra gente se sentir bem. E uma rotina mais agora eu tô perdendo a paciência. grande sacrifício.
limites, porque a saúde... O que foi agora? Vamos acompanhar nessa série. Sejam todos... Quem tinha que chorar sou eu. Como já falamos aqui na série, até os 2 anos de idade a criança é uma esponja que absorve muitas emoções. E essas emoções devem ser acolhidas e explicadas e nunca combatidas, o que não quer dizer que situações violentas não precisam de um limite. Quando as emoções são transformadas em ações violentas, os pais precisam falar e ensinar que está errado. Isso acontece, por exemplo, quando a raiva ou a inveja vira mentir, bater ou fazer qualquer outra atitude errada. E nesse momento, os pais têm que colocar limites e comunicar os seus valores. E durante essas birras e pequenos conflitos que podem acontecer entre os pais e a criança, existe um método muito interessante que pode ser usado: a comunicação não violenta. Ela perguntou o que é. Nos anos 60, o psicólogo e professor norte-americano Marshall Rosenberg começou a desenvolver esse método de comunicação não violenta. Um método que procura melhorar a comunicação entre as pessoas e tem como base 2 sentimentos muito importantes: a empatia e a compaixão. Para passar o básico para vocês, esse método tem 4 passos iniciais. O primeiro deles é a observação sem julgamento. Só observar e levantar os fatos da situação. O segundo é o sentimento, onde cada pessoa envolvida na conversa tem que nomear e falar o que está sentindo. O terceiro passo é falar da sua necessidade. O que você precisa que o outro faça para melhorar aquele sentimento que está sentindo. E o quarto passo é o pedido, a proposta, a ação que vai acontecer a partir dos 3 passos iniciais. Esse método pode ser utilizado na comunicação com seus filhos e ajuda eles a entender os sentimentos e melhorar a relação com o próximo. Por exemplo, se você chega em casa e está uma bagunça assim que seu filho fez, segundo o método de comunicação não violenta, a primeira coisa é observar e mostrar para a criança que está uma bagunça sem julgamento, sem sair falando que está tudo errado. Apenas mostre a situação. A segunda é falar para ele o sentimento que isso causa em você. Ansiedade, insatisfação, raiva. É importante o pai falar o que está sentindo para o filho. E isso não apenas em situações de conflito. Se você está triste porque algo ruim aconteceu, não guarde tudo para você. Compartilhe e explique esses sentimentos para a criança. No terceiro passo, você como pai ou mãe deve elaborar a sua necessidade e expor isso para a criança. Se você tem necessidade de ver as coisas organizadas, exponha isso. Isso causa mais empatia no próximo, que passa a entender o que você está sentindo e o que causa infelicidade. O quarto passo já vem coladinho, que é o pedido. Com uma relação de empatia bem estabelecida, peça para seu filho organizar o ambiente. Ofereça ajuda e juntos vocês podem solucionar o problema. E a comunicação não violenta ajuda não apenas nos conflitos entre pais e filhos, ajuda também a criança a entender melhor o que está sentindo. Se a criança está incomodada com algo e está se comportando de maneira agressiva, os pais podem usar esses mesmos passos para ajudá-la a entender os seus sentimentos. Isso colabora muito no desenvolvimento de sua inteligência emocional. Melhorar a comunicação dentro de casa é fundamental para a criação. E com trocas mais saudáveis entre a família, com certeza, seu filho vai se relacionar melhor com as pessoas durante a vida, né? Se relacionar ao vivo com as pessoas, no trabalho, na escola e na vida pessoal. E não apenas no celular. Nada contra também, eu adoro mandar mensagem e selfie para geral. Ó, vou fazer uma agora. E se você não quer perder nenhuma pista de onde vive a saúde, inscreva-se no nosso canal. Até mais!